Meu nome é Fares. Essa história aconteceu comigo quando viajava no estado de Montana, USA, 2 anos atrás. 9 horas da manhã. O temporal era tremendo, tão forte que quase não conseguia ver a estrada à minha frente. Os relâmpagos e os trovões eram seguidos e assustadores. Depois de quase 2 horas dirigindo naquele temporal, eu avistei uma placa apontando para uma saída que dizia: "Seja bem-vindo ao paraíso." E eu saí com a intenção de esperar que o tempo melhorasse. No momento que saí da rodovia principal, o temporal parou e o sol apareceu com um céu limpo e completamente azul. E para meu espanto e admiração ainda maior, o chão estava seco, como se nunca tivesse chovido daquele lado. Simplesmente incrível e, de certa forma, super estranho. Eu continuei dirigindo em direção à cidade. Poucos minutos depois, as primeiras residências foram aparecendo do lado esquerdo da estrada. Casas antigas, que pareciam pertencer a uma época longínqua e abandonadas. Do lado direito, um cemitério pequeno com uma placa sobre o portão que dizia: "Última morada." Como eu sempre gostei de visitar cemitérios, parei e entrei. Todas as catacumbas eram iguais e antigas. Todas possuíam a fotografia do falecido e a data de sua morte. Mas o que mais me chamou a atenção foi que todos datavam de séculos atrás. Nenhuma possuía uma data recente. Será se existe um outro cemitério? Pensei. Depois de alguns minutos no cemitério, segui dirigindo ao centro da pequena cidade, que parecia ter apenas uma rua principal e outras poucas em outras direções. E quanto mais avançava, mais impressionado eu ficava com aquele lugar. As casas antigas e mal cuidadas, as ruas vazias, sem carros, sem animais e sem humanos. Parei o carro frente a uma casa com uma placa de lanchonete e fiquei pensando como sobreviviam aquela gente e onde estavam todos. Abri a porta da lanchonete e entrei. O interior do lugar não era diferente. Tudo parecia antigo. Além de um senhor do lado de dentro do balcão, havia 5 clientes sentados em mesas diferentes, sem nada a comer ou beber. No momento que eu entrei e dei um bom dia, todos viraram em minha direção sem responder e apenas me olhando com os olhares estranhos que pareciam ver um extraterrestre. Sem graça, eu aproximei do balcão, pedi por um café e saí em direção a uma mesa ao lado da janela. O senhor continuou parado do outro lado do balcão, sem nada dizer e com o mesmo olhar dos demais. Do lado de fora, a rua continuava vazia e sem nenhum movimento. Curioso, eu peguei o meu telefone e abri o GPS para ver se via alguma coisa sobre aquela cidade. Para minha surpresa, não havia nada. Abri o Google Earth e fiquei ainda mais espantado, pois o aplicativo não mostrava nada além de uma floresta sem fim. Eu não sabia o que pensar. Como era possível aquela cidade não aparecer no mapa? Seria aquilo o erro do aplicativo? Nada do café ser servido. O senhor atrás do balcão, como todos os outros clientes, continuava me olhando de uma maneira desconcertante e inexplicável. Eu desisti do café e saí. Entrei no meu carro e resolvi seguir um pouco mais adiante para ver se via alguma pessoa. Não vi ninguém. Quase no fim da rua, eu vi uma lojinha e dentro dela o vulto de uma pessoa. Parei e fiquei pensando se entrava ou não.
eu decidi entrar e comprar alguma lembrança daquela estranha cidade. Mas ao abrir a porta, espantei sem poder acreditar no que via. Não havia ninguém. E todas as prateleiras estavam vazias e cobertas de poeira e teia de aranha. Assustado e confuso, fechei a porta e saí resolvido a deixar aquela cidade o mais rápido possível. Porém, ao passar frente à mesma lanchonete, a curiosidade foi ainda maior e eu decidi parar e fazer algumas perguntas ao senhor do balcão. Por estupidez. Pois ao abrir a porta da lanchonete, vi boca aberta que tudo que havia visto poucos minutos atrás tinha desaparecido. O senhor e os clientes já não estavam. O interior do lugar estava igual à lojinha, abandonado e coberto de teia de aranha. Por mais que eu tentasse compreender o que passava, era impossível. O melhor a fazer era abandonar aquela cidade imediatamente. Virei as costas e saí. Para minha surpresa, poucos metros do meu carro, estava o senhor do balcão e os clientes me olhando da mesma maneira de antes. Naquele momento, e para meu pavor, reconheci que todos eles eram os mesmos das fotografias das catacumbas. Todos haviam morrido séculos atrás. O meu pavor era indescritível. E sem olhar para eles, entrei em meu carro e arranquei a toda velocidade em direção à saída. Mas o meu terror não havia acabado. Ao chegar no cemitério, algo inexplicável e apavorante aconteceu. A rodovia acabou. Sumiu. Não havia estrada e nem como sair daquela cidade. Pensando em procurar por uma outra saída, eu dei a volta e parei, ao ver que todos eles caminhavam na minha direção. Eu não sabia o que fazer. Meu medo, meu desespero, era indescritível e quase insuportável. Enquanto eles se aproximavam, eu decidi fazer o único que podia. Dei a volta outra vez e pisei no acelerador o máximo que meu carro podia suportar, mesmo sabendo que já não havia estrada, que só havia mato à minha frente. E tudo acabou. De uma maneira inexplicável, a rodovia principal apareceu. Eu continuava no mesmo lugar, com o mesmo temporal, com os mesmos trovões e relâmpagos, passando bem devagar diante da mesma estranha placa da cidade ao lado da estrada. Porém, o mais estranho é que, segundo o meu relógio, já haviam passado quase 2 horas, desde que abandonei a rodovia em direção ao paraíso. Te cuida e muito obrigado.